Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez e hoje nós já estamos na nossa segunda lição deste segundo trimestre. E hoje nós vamos falar sobre Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Falar de Abel é muito fácil, falar de Caim também é muito fácil. E aqui nós vamos ver o primeiro homicídio, o primeiro assassinato registrado na Bíblia. E o nosso comentarista, ele traz um interagindo com o professor que é de suma importância para as nossas vidas. Nós observamos aqui nesta família, no contexto desta família, que Adão e Eva, eles criaram os seus filhos, eles deram a mesma educação para os seus filhos, e nós vemos que cada um, ao longo da sua história, construiu o seu caráter de uma forma. E nós podemos observar através desta passagem que, por mais que aperfeiçoemos a educação dos nossos filhos, eles sempre vão traçar e escolher o caminho que eles mesmos idealizaram. E ao longo da sua vida vão formando o seu caráter. E Eva, talvez ela pensou que Caim, seu primogênito, fosse aquele de quem Deus tinha falado que iria pisar a cabeça da serpente. E também talvez Satanás imaginou que os filhos, aqueles primeiros filhos de Eva, que fossem eles a semente da mulher que iria esmagar a sua cabeça. E ele já queria destruir a história desde o início. E nós vimos que ele conseguiu destruir aquela família, mas não os projetos e os planos de Deus. E Eva criou seus filhos com amor, deu educação. Nós vemos seu esmero pelo caráter de Abel. Mas Caim trilhou seu próprio caminho. E somente Jesus Cristo, ele pode moldar o nosso caráter. Somente a palavra de Deus, ela pode transformar a vida de homens e de mulheres. Às vezes os pais ficam preocupados em colocar na melhor escola, que os filhos tenham os melhores professores, que eles tenham os melhores educadores, achando que isso vai construir o caráter de nossos filhos. Nós sabemos que isso contribui, mas somente o Espírito Santo, ele pode moldar a nossa natureza. Somente Jesus Cristo, por intermédio do sacrifício de Cristo, nós podemos nos desvestir da velha natureza e nos revestir da nova natureza. Porque para Deus o mais importante não é o que nós ofertamos, a quantidade do que nós ofertamos, mas a qualidade da oferta. Foi isso que Deus viu em Abel, foi isso que Deus viu em Caim, a qualidade da oferta. E o nosso comentarista diz aqui que nós jamais poderemos comprar a Deus ou impressionar a Deus com as nossas ofertas, pois tudo que existe nos céus e na terra pertence a Deus. Às vezes você pode impressionar o seu líder religioso, o seu pastor, os seus irmãos da igreja, com a quantidade da sua oferta, com o valor do seu dízimo. Mas a Deus, nós impressionamos a Deus com a inteireza de coração, com a qualidade do nosso caráter, com a voluntariedade e como nós levamos a nossa oferta e como é feita a nossa adoração a Deus. O nosso texto áureo diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Esse maior aqui não é maior em quantidade, mas em qualidade. Nós observamos isto quando Jesus estava ao lado do gasofilácio e ele viu que aquela viúva tinha dado a sua melhor oferta. Ela tinha dado tudo que ela tinha. E assim foi a oferta de Abel. Ele deu com inteireza, ele deu as suas primícias, ele deu o melhor. E o que mais nos chama a atenção na vida de Abel é a sua fé. E o que mais nos chama a atenção no caráter de Caim
é o seu orgulho, a sua soberba e a sua inveja. E a forma como ele entregou a sua oferta a Deus, de qualquer maneira. Não que Deus estivesse preocupado que um era o fruto da terra e que o outro era o fruto dos animais. O que para Deus é importante é como nós entregamos a nossa oferta a Ele. Então, quando o escritor aos Hebreus, ele disse que Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, foi em qualidade, não em quantidade, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Olha, uma pessoa terrena falar de nosso caráter e de nossas qualidades é muito bom, é muito importante sermos reconhecidos pelas pessoas, mas o mais maravilhoso é quando esse testemunho nós recebemos da parte de Deus, da parte de Cristo e da parte do Espírito Santo. E Abel, quem deu o testemunho dele foi o próprio Senhor Jesus. Quem deu o testemunho de Jó foi Deus. Então, o reconhecimento que nós temos que ter é de Deus. Se nós precisamos agradar a alguém, este alguém que nós precisamos agradar chama Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. E Abel, a intenção dele era de agradar a Deus. E Caim não, ele ofereceu por oferecer a sua oferta e diz: toma aí, Deus, está aí a sua oferta. Dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Nós vamos aprender nesta lição que o único sacrifício maior do que o de Abel é o de Jesus Cristo. O único sangue que clama muito mais do que o sangue de Abel é o sangue de Jesus Cristo. E quando nós olhamos essa história, nós podemos aprender com Abel, ter inteireza, pureza e a fé deste homem que pagou um preço muito caro por causa da sua fé, por causa do seu testemunho. E a nossa verdade prática diz: o cristão deve viver de forma que agrade a Deus. Às vezes nós queremos agradar tantas pessoas, né? A esposa, ela tem que agradar o marido, os filhos querem agradar os pais, os obreiros querem agradar o seu líder, mas tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos tem que ser para agradar a Deus, porque se nós agradamos a Deus, com certeza nós vamos agradar ao nosso próximo, ainda que sofra por causa disso. Pedro, no Sinédrio, em seu discurso, quando ele foi preso junto com os outros discípulos, ele disse lá para as pessoas que estavam presidindo aquele Sinédrio, ele disse: olha, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E nós sabemos que quando nós fazemos esta escolha, nós vamos sofrer danos. Vai haver consequência, né? O inimigo não vai deixar isso barato, mas o importante é nós estarmos agradando a Deus. Não podemos nos preocupar com as consequências. E às vezes nós vemos as pessoas agradando a igreja, agradando o seu líder, mas o seu coração está longe de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 4, verso 8 ao 16. Então é importante que você leia, pesquise um pouco a respeito. E também a nossa leitura diária, é necessário que você faça a leitura dela e comente com a classe, né, durante a aula, sobre cada um dos tópicos e que você alcance o objetivo geral da nossa lição. E aqui em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver falando do primeiro homicídio registrado na Bíblia. Nós falamos na primeira lição uma visão panorâmica de todo o trimestre, né, a respeito do caráter, e nós vamos falar a respeito de alguns exemplos maravilhosos que ficaram para nós. Nós sabemos que Deus, ele não oculta nada. Às vezes nós ficamos preocupados, algumas pessoas ficam preocupadas, por que Deus permitiu que isso estivesse escrito aqui na palavra de Deus? É porque Deus quer mostrar que as pessoas falham, que as pessoas erram, mas que tem pessoas que resolveram seguir a Deus e obedecer a sua palavra, não importando
com as consequências. E na nossa introdução, nós vamos falar sobre o caráter de Abel. E o nome Abel significa vaidade, aflição. E quando Eva teve seu primeiro filho, né, ela teve Caim, que significa possessão, ele era o primogênito, né, filho da promessa. Ela achou que ele era o filho da promessa, que a linhagem seria dele. E quando ela teve Abel, aí o nome vaidade e aflição. Nós veremos que Abel tinha um caráter espiritual e digno. E é assim que deve ser a conduta e o caráter do cristão. Porque o nosso caráter é o que as pessoas veem. O nosso caráter é o que Deus vê e que agrada a Deus e que nós glorificamos a Deus com as nossas atitudes. E Abel glorificou a Deus com as suas atitudes, mas ele pagou um preço muito caro. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a oferta de Abel. A oferta de Abel, ela foi por fé. Este homem é um grande exemplo de fé. Quando ele se aproximou de Deus, ele aproximou por fé. Não foi por interesse, não foi porque a sua família servia a Deus, não foi porque seus pais disseram que ele tinha que servir a Deus, mas Abel, ele aproximou-se de Deus, foi pela fé. Aqui no comentário de Matthew Henry, ele diz assim: Abel aproximou-se de Deus na qualidade de pecador, e é assim que nós devemos nos aproximar de Deus. Nós vemos quando aqueles dois homens foram fazer a oração, e a oração que Deus recebeu é quando nós confessamos as nossas culpas e nos aproximamos de Deus na qualidade de pecador, na qualidade de que dependemos dele, de que precisamos dele. E Abel, ele aproximou-se de Deus na qualidade de pecador, e conforme o Senhor havia estabelecido, por meio de seu sacrifício, ele expressava humildade, sinceridade, obediência e fé. Abel, ele não ofereceu simplesmente uma cerimônia religiosa. Ele não fez algo por fazer, mas ele fez porque aquilo movia o seu íntimo. Aquilo era que ele queria realmente, de fato, fazer para agradar a Deus. Em todas as épocas, existiu e existe dois tipos de adoradores. E nós precisamos nos examinar e ver em qual grupo destes nós estamos fazendo parte. Porque no Novo Testamento está escrito que Deus busca os verdadeiros adoradores, né? Os olhos dele buscam os fiéis da terra e ele quer os verdadeiros adoradores. Adorador só de lábios e de palavras, Deus não quer. Ele quer aquele que o adore em espírito e em verdade, assim como foi Abel, um verdadeiro adorador. Tem aquele adorador que procura agradar a Deus com métodos projetados por ele mesmo. Eu vou fazer isso porque isso vai agradar a Deus. Eu vou dar uma oferta boa porque isso vai agradar a Deus. Eu vou dar uma oferta grande porque isso vai agradar a Deus. Mas os crentes humildes, os verdadeiros adoradores que se aproximam de Deus pelo caminho que Deus mesmo nos revelou, um caminho de humildade, de inteireza de coração, um caminho por fé, não por interesse. Deus não precisa da minha adoração e do meu sacrifício por interesse. Deus não precisa do nosso dinheiro, da nossa oferta. Nós fazemos isso por fé. E Deus recebe por graça o nosso sacrifício. Então, a oferta de Abel, ela foi agradável a Deus. Deus não atenta para o valor da oferta, né? Nem a qualidade. Ele atenta para a qualidade, não para a quantidade. Nós já falamos sobre a oferta da viúva. E às vezes a pessoa, mas por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Ninguém sabe explicar ao certo
né? Está entre linhas na palavra de Deus. Mas nós sabemos que a oferta de Abel ela foi aceita pelo Senhor porque o coração dele era sincero, ele era reto diante de Deus, ele era íntegro diante de Deus e o seu coração era cheio de amor. Está aqui na nossa lição. As suas obras eram justas. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Ele era um homem íntegro e fiel. E Deus dá muito valor à nossa integridade. Deus não precisa de crentes, de aparência, de fachada. Porque Jesus naquele dia ele vai dizer: eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Aparte-se de mim. Então, enquanto nós temos fôlego de vida, vamos rever que tipo de oferta e de sacrifício nós estamos oferecendo a Deus. E o próprio Deus, ele deu testemunho de Jó para Satanás. Está aqui na nossa lição. Deus disse: porque não há ninguém na terra semelhante a ele. E nós precisamos do testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que testificar em nossos corações que nós estamos agradando a Deus. Abel, ele era pastor de ovelhas, né? Ele era um tipo de Cristo, né? Ele foi o primeiro pastor de ovelhas e foi matado por inveja, né? Por ciúmes do seu irmão, as mesmas características de Jesus. E Caim, ele era lavrador da terra. Não que Deus agradasse mais, nós já falamos do sacrifício de animais ou da terra. O que importou foi a qualidade da oferta dele. Segundo ponto, uma oferta profética. Aqui o nosso comentarista ele começa com uma palavrinha talvez. Talvez a oferta de Abel tenha sido o primeiro sacrifício de animal a ser oferecido a Deus em forma de gratidão ao Senhor. Talvez. Ninguém tem certeza se realmente o sacrifício de Abel foi o primeiro. Mas Matthew Henry, em seu comentário, ele diz que nós podemos supor que após a queda, Deus mandou Adão derramar sangue de animais inocentes e, uma vez mortos, queimasse parte de todos os corpos com fogo. Talvez os filhos tenham sido ensinados, né, pelos seus pais. Deus tenha falado com Adão para que oferecesse sacrifício de animais inocentes, né, para que Deus recebesse este sacrifício. E o mais interessante que nós vamos aprender nesta passagem é que Caim, ele não se queixou do seu pecado, né? Quando Deus abriu para ele uma oportunidade para que ele se arrependesse do seu pecado, para que ele voltasse atrás do seu intento, porque Deus já sabia de antemão o que Caim queria fazer. E quando Deus deu a sentença para ele, ele não se queixou do seu pecado, mas ele se queixou do seu castigo, do tamanho do seu castigo, que ele ia andar errante. Deus, na verdade, queria conduzir Caim ao arrependimento. Por isso que as mensagens pregadas, elas devem ser de arrependimento. Às vezes nós pregamos tantas coisas para o pecador e esquecemos de anunciar para ele que ele precisa confessar e arrepender-se dos seus pecados. João Batista veio pregando a mensagem do arrependimento. Jesus Cristo veio pregando a mensagem do arrependimento. E quando ele convocou a grande comissão, ele disse que era para pregar a mensagem do arrependimento. Então, de fato, o pecador, ele precisa arrepender-se dos seus pecados, confessar as suas culpas e deixar o pecado. Aí sim, nós vamos alcançar a misericórdia da parte de Deus. E Deus queria conduzir Caim ao arrependimento, mas ele era orgulhoso demais para isso. Ele era vaidoso demais para isso. Ele era invejoso demais para isso. Na verdade, Caim tinha um coração duro demais.
E na palavra de Deus, às vezes nós vemos Deus chamar aos homens de dura cerviz, coração duro, que não quer se arrepender, não quer se converter do seu mau caminho. Então, a morte do cordeiro ou de uma ovelha, dos primogênitos do rebanho de Abel, sem dúvida, diz o nosso comentarista, prefigurava o sacrifício de Cristo, que se ofereceu a si mesmo, imaculado, em nosso lugar. Toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, apontava para as coisas que iriam acontecer. O terceiro ponto, uma oferta valiosa. Não é o tamanho, mas a qualidade da oferta. E quando nós oferecemos com inteireza de coração, essa oferta ela é valiosa para Deus. Olha, Abel adorou a Deus oferecendo o melhor de seu rebanho. E nós também temos que oferecer a Deus o nosso melhor tempo, a nossa melhor oferta, as primícias do nosso dízimo, as primícias das nossas ofertas. O nosso louvor tem que ser o melhor. Tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser o melhor, para que Deus possa receber. E Abel, ele ofereceu o seu melhor. Abel foi mencionado pelo seu testemunho. Ele morreu como o primeiro mártir profético da história. Fala da vida de fé que agrada a Deus, de um homem fiel que adora a Deus de todo o seu coração, diz o nosso comentário bíblico pentecostal. E Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Por que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim? Abel, ele só pensava em agradar a Deus. Ele não pensava em outra coisa. Ele era justo e considerava Deus presente em todas as suas ações. Tudo que aquele homem ia fazer, ele considerava Deus presente. Então, quando nós vamos fazer algo para alguém, nós fazemos como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Quando trabalhamos para o patrão, você trabalha como se estivesse trabalhando para o Senhor. Quando você serve na igreja, você serve como você está servindo a Deus. Quando você cuida da sua família, você serve a sua família, você serve como você estivesse servindo a Deus. E Abel, ele nos dá esse exemplo. Tudo que ele fazia, Deus estava presente em suas ações. Então Deus atentou primeiro para Abel, para a sua intenção, para a sua fé, para as suas ações, e depois Deus atentou para a sua oferta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Não é quantidade, mas é qualidade. E nós já falamos, Jesus deu testemunho de Abel, considerando-o justo. Olha o que diz Provérbios, capítulo 15, verso 8, a parte A. Os sacrifícios dos ímpios é abominável ao Senhor. Deus não recebe. Ele recebe a oferta do justo. Ela chega como cheiro suave às narinas de Deus. E por isso que Deus recebeu a oferta de Abel. E tal declaração feita por Jesus demonstra quão elevado era o caráter santo de Abel. Somente o sangue de Cristo foi considerado o que fala melhor que o sangue de Abel. Jesus disse, o sangue de Abel clama até hoje. O sangue de Abel e do profeta Zacarias clama até hoje. O sangue clama vingança de Deus. E Abel foi considerado um homem justo. E aqui no nosso subsídio teológico, nosso comentarista diz que Caim e Abel tinham temperamento totalmente e notavelmente opostos. Cada um era de uma forma, mas criado pelos mesmos pais, ensinados na palavra de Deus, no temor de Deus, eles foram criados. Mas o coração de Caim, ele estava longe de Deus. Caim, por ser o primogênito,
Ele teve medo de que quando Deus recebeu o sacrifício de Abel, ele perdesse a sua primogenitura. Ele não queria perder o primeiro lugar de filho, ele não queria perder a sua primogenitura, ele não suportava que outro ficasse em primeiro lugar. A preferência do Senhor por Abel encheu Caim de raiva. Só Caim podia ser o número 1. E isso é muito triste na vida de uma pessoa. Ele não suporta ver a vitória das outras pessoas, né? E nós sabemos que esse sentimento chama inveja. A pessoa se alegra quando o outro fracassa, mas ele fica triste e doente quando o outro está bem, que Deus o enche de dons, recebe o seu sacrifício, dá ele cargos, Deus faz tanta coisa na vida da pessoa. O invejoso, ele não suporta ver isso. E aí ele fica maquinando todo o mal em seu coração. Precisamos orar para que esse sentimento não entre em nosso coração. Caim achou que ia perder o primeiro lugar. Ele achou que ia perder a sua primogenitura. E quando nós lemos o texto, nós vemos que Deus conversou com Caim, né? Diz para ele: olha, você acha que se você não tivesse arrependido, se seu coração não tivesse íntegro diante de mim, eu também não ia receber a sua oferta? Eu também não iria receber o seu sacrifício? O nosso segundo ponto, a injustiça contra Abel. Abel era um homem justo. Abel representa a parte da humanidade que se volta para Deus. Ele representa uma classe de adoradores. Nós sabemos que em todo o tempo houve dois tipos e há dois tipos de adoradores. E Abel representa este lado de adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E ela é formada de homens justos. E Caim representa a parte má da humanidade, que dá as costas para Deus e busca os seus próprios interesses. As pessoas não estão preocupadas com a eternidade. Elas não estão preocupadas com a condenação eterna. Elas estão preocupadas com o hoje, com agora, com o que elas vão ganhar. Estão preocupadas em barganhar com Deus. Abel era justo e morreu injustamente por permissão de Deus. Assim como aconteceu com Abel, acontece com os justos. Os justos não estão livres de fatalidades, das crises, das doenças, das dificuldades. Às vezes a pessoa pensa, mas eu tenho sido fiel, né? Às vezes nós vemos a pessoa orar e reclamar de Deus e cobrar de Deus a sua fidelidade. Senhor, mas eu tenho sido fiel nos dízimos, nas ofertas, estou na igreja quase todos os dias, tenho orado pelas madrugadas, eu tenho feito obras de filantropia. E por que estas coisas estão acontecendo na minha vida? Quando nós estudamos a história de Abel e de tantos outros, né? O próprio Jesus Cristo passou por aflições aqui. Então nós precisamos entender que mesmo vivendo em retidão e com justiça, as coisas podem acontecer nas nossas vidas e não estamos livres que estas coisas aconteçam em nossas vidas. No segundo ponto aqui, Abel, o primeiro Marte, nós já falamos sobre isso. A sua morte foi a primeira em consequência do pecado dos seus pais. Foi o primeiro homicídio por causa da queda do pecado de Adão e Eva. Foi o primeiro homem a ser morto por seu próprio irmão. Hoje nós vemos isso acontecer na sociedade, na comunidade, e as pessoas consideram isso quase que normal. Marido mata mulher, mulher mata marido, mãe mata filho, pai mata filho, filhos matam pais, irmãos matam irmãos por causa de dinheiro, por causa de discussão banal. E nós vimos aqui Caim, um irmão mais velho, um irmão que deveria amar o seu irmão, que deveria proteger o seu irmão, que deveria cuidar do seu irmão mais novo. Ele tinha um bom irmão, justo, íntegro, nunca lhe tinha feito nada. E Caim decidiu por si mesmo matar a seu irmão, ao invés de protegê-lo.
Ele foi o primeiro a entrar para a galeria dos mártires por causa de sua fé. E também o primeiro a ter o seu nome registrado na galeria dos heróis da fé. Quando o capítulo 11 começa, já começa falando de Abel. É claro que foi o primeiro acontecimento, mas a ordem poderia ser inversa. E a palavra de Deus começa falando primeiro desse homem. Jesus foi morto por inveja. Pilatos sabia que os líderes religiosos, os príncipes do Sinédrio, tinham entregado Jesus para Pilatos por inveja. E também Caim matou Abel por inveja. E quantas pessoas estão sendo destruídas dentro da igreja por causa da inveja? Da mesma forma que Jesus, Abel também foi morto por inveja. Hoje seu crime seria considerado homicídio qualificado. O que é um homicídio qualificado? É um motivo fútil, né? Um crime hediondo. Ele é um crime doloso também, quando há intenção de matar. E Caim tinha intenção. Foi um crime premeditado. Ele planejou. Eles não brigaram. Ele armou uma cilada, uma emboscada, levou Abel. Mas a Bíblia não fala como ele matou. Mas que ele matou seu irmão. A traição. E por inveja, ele tinha desejo de realizar esse homicídio. Ele planejou este assassinato por um motivo fútil, inveja, por um motivo indigno e imoral. No terceiro ponto aqui, nós vamos falar sobre o sangue de Abel. O Senhor, Ele observa todas as nossas paixões e descontentamentos pecaminosos. Não há nada que escape do olhar de Deus. Não tem nada que eu e você façamos que está oculto dos olhos de Deus. Não há sequer um olhar de ódio, inveja ou enfado que escape a seu olhar vigilante. E olha que Caim teve a coragem de negar o seu crime, como se fosse capaz de esconder alguma coisa de Deus. E hoje, infelizmente, muitas pessoas acham que podem esconder alguma coisa de Deus, que podem mentir ao Espírito Santo. E quando nós agimos desta forma, nós estamos tentando enganar a Deus, estamos tentando enganar ao Espírito Santo. Caim, quando nós lemos lá a história, ele falou: por um acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu vou saber. Será que Caim não sabia que Deus era onipotente, onisciente e onipresente e que ele estava apenas querendo ver o que Caim ia responder daquela situação? Será que ele imaginou que Deus já não sabia que ele tinha formulado e planejado aquele crime? Deus sabia. E Caim, na sua ignorância, achou que Deus não sabia. Quando Caim matou Abel, o enterrou para não ter seu crime descoberto. Talvez ele poderia enganar seus pais, Adão e Eva, enganar seus irmãos, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Ele conhece as nossas intenções, né? Antes mesmo de nós fazermos alguma coisa, Ele conhece o nosso olhar, Ele conhece os nossos gestos, né? Deus, Ele vê tudo e nada pode ficar oculto. Jesus disse: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas tudo o que faz vai ser descoberto um dia. Aquele crime difícil que a polícia não descobriu, um dia vai ser revelado. Deus sabe quem é, Deus sabe quem fez, Deus sabe quem matou. Todos os crimes que estão ocultos na face da terra, um dia eles serão revelados. No juízo final, os Caíns de todos os tempos serão confrontados pelo supremo juiz do universo. E as pessoas não têm medo disso, do juízo final, de confrontar com Deus, porque um dia todos estaremos diante de Deus. E o que nós fizemos de bom ou de ruim, o que nós fizemos nas trevas, tudo vai ser revelado naquele grande dia. E Deus perguntou: onde está Abel?
E Deus pode estar fazendo esta pergunta para nós hoje. O que você tem feito, que tem achado, que tem enganado a Deus? Caim teve a audácia de mentir para Deus. Onde houve um crime de morte, um assassinato, o sangue clama. O sangue clama por justiça. O sangue de Abel clamava por justiça e por vingança, diferente do sangue de Cristo, que clamava por perdão. Quando Jesus se entregou como cordeiro, como ovelha muda, o sangue de Jesus estava clamando por perdão. Ele estava querendo perdoar os pecadores, mas nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Já vamos aqui para o nosso terceiro tópico. Um homem que agradou a Deus. Abel soube agradar a Deus com a sua fé verdadeira, com a sua fé genuína. O episódio envolvendo Caim e Abel é o mais destacado na história de Adão depois da queda. Já imaginou? Nunca tinha ouvido um homicídio. E justamente em uma família, 2 irmãos, um mata o outro. No segundo ponto, Abel buscou a Deus e entendeu que seu sacrifício deveria ser do melhor do que ele possuía. E eu quero falar para você aqui a respeito do sacrifício de louvor. Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria e amor para oferecermos sempre sacrifício de louvor. Está em Salmos 50, verso 14. Um louvor que custe devoção, que custe sinceridade, santidade no altar da adoração a Deus. E o que é sacrifício de louvor? Primeiro vamos falar o que é sacrifício. Sacrifício é oferta de alguma coisa muito preciosa a outrem. A oferenda deve ter grande valor para quem oferta. Então, quando nós vamos fazer um sacrifício, esse sacrifício tem que ser muito importante para mim. Às vezes eu quero fazer um sacrifício, mas aquilo não me custa nada. Quando Davi foi comprar as terras para oferecer um sacrifício de Deus, ele comprou os bois, ele comprou a madeira e ele disse: eu não quero oferecer para Deus um sacrifício que não me custe nada. Então, quando nós vamos oferecer a Deus um sacrifício, ele tem que custar alguma coisa para nós. Ele tem que ter um grande valor para a minha vida, que sou o ofertante. E o que é o louvor? O louvor é o ato de glorificar, de enaltecer e de engrandecer a Deus, porque só Ele é digno de toda glória. Então, é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Está em Hebreus capítulo 13, no versículo 15. É ação de graças de um coração sincero que recebeu a salvação. Isso é sacrifício de louvor. É um sacrifício que consiste na gratidão e na ação de graça a Deus. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que dá com alegria. Quando eu vou oferecer algo a Deus, um sacrifício de louvor, dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é misericordioso, isso tem que sair do profundo do nosso coração, Isso tem que ser em ação de graças. Nossos lábios devem ser usados na adoração e na confissão ininterrupta de seu nome. É confessar seu nome aberta e publicamente por amor a Ele. Isso é um sacrifício de louvor. Caim agradou ao diabo, ao invés de agradar a Deus. Quando nós oferecemos com mentira, servimos a Deus com engano, defraudamos as pessoas, tentamos defraudar a Deus, o nosso sacrifício vai agradar ao diabo e não a Deus. Seu caráter foi deformado porque ele deu lugar ao diabo. Por isso nós vemos tantos crentes com caráter deformado, vivendo uma vida desregrada, porque não querem mais agradar a Deus. E aqueles que usam de engano não permanecerão na casa de Deus. Os atos exteriores de uma pessoa revelam a sua natureza interior. A nossa boca só fala do que o nosso coração está cheio. Nós só exteriorizamos aquilo que o nosso coração está cheio. Caim pertencia ao mal.
é também chamado de maligno. Dentro dele estava o mal e o pecado, isto é, rebelião contra os mandamentos de Deus, diz a nossa Bíblia de estudo pentecostal. A inveja ela é tão prejudicial que ela provoca a podridão dos ossos. Está registrado em Provérbios. A ira, por sua vez, é um sentimento carnal que se transforma em ódio, agressão e crime. Por isso que nós precisamos produzir as 9 virtudes do fruto do Espírito que nós estudamos no trimestre passado. E uma delas é a mansidão, controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? É um sentimento perigoso e destrutivo, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Ao invés de buscar a Deus, Caim deu lugar ao maligno. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Que nós possamos aprender com esta família, com esta primeira família da face da terra, que nós possamos aprender com Abel e deixar que o Espírito Santo reformule o nosso caráter e tenhamos o caráter de Abel e que nos aproximamos de Deus com inteireza de coração e nos aproximamos de Deus por fé e que possamos ofertar para Ele não o maior sacrifício, mas o melhor sacrifício para que Deus receba a nossa oferta. Tem uma ótima aula neste domingo, que Deus continue te abençoando. Se você gostou, se inscreva no meu canal, dá um like aí, que se você curtiu esta aula. E até a terceira lição, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus então.